Eu queria que você prestasse atenção num pedacinho de um vídeo que eu vou passar para você, é de um professor, e ele está dando uma entrevista para o Chalita. O Chalita é um deputado de São Paulo. Eu queria que você colocasse para mim tela grande e soltasse a partir desse ponto aí. Vê se o áudio está aberto, tudo certinho. Pode colocar. A filosofia, enfim, trabalhar com ética, que é uma matéria fascinante, mas, por outro lado, assim, o aluno hoje, às vezes ele chega um pouco apático, né? Ou é uma geração que está muito tecnológica, que tem uma dificuldade, às vezes, de concentração. Que instrumentais, o que você faz para desafiar o seu aluno numa sala de aula? A impressão que eu tenho é que nós assistimos hoje a um gravíssimo problema. O mundo da técnica, que em grande medida se confunde também com o mundo do capital, ele nos submerge em suas novidades, que são apresentadas numa velocidade espantosa. Então, a cada dia nós temos artefatos novos para adquirir. Ao mesmo tempo, nós fomos perdendo a competência para discutir sobre a pertinência daquilo, o valor daquilo, a real serventia daquilo. Então, de certa maneira, passamos a consumir a tecnologia de maneira completamente acrítica. De tal forma que basta que um produto seja apresentado no mercado para ele ser tomado como indispensável, fundamental, sem o qual a vida não pode ser boa, etc, etc. Então, enquanto a técnica caminha numa velocidade supersônica, a reflexão sobre o valor das coisas caminha numa velocidade de tartaruga, de tal maneira que quando você está pensando, será que isso me convém? Já surgiram 4 gerações futuras daquele mesmo artefato. Se eu der um exemplo, eu poderia citar o exemplo do Facebook. É uma ferramenta extraordinária. Ninguém duvidará do que o Facebook proporciona. Escute. Ao mesmo tempo, o Facebook patrocina o bullying eletrônico entre jovens, que potencializa os efeitos do bullying em escala planetária daquilo que acontecia apenas na sala de aula entre 20 e 30 alunos, com consequências sabidamente seríssimas, destruidoras, suicídios, etc. Bom, então a mesma ferramenta é genial e fantástica e catastrófica. Ora, é preciso que haja vida inteligente para identificar os limites do uso dessa ferramenta. Ora, na hora que você começa a amadurecer alguma reflexão sobre os limites do uso dessa ferramenta, já surgiram WhatsApp, Instagram, então, em outras palavras, é invencível. O mundo da técnica é invencível e ele se legitima por si só. Basta que ele exista para que ele seja considerado indispensável e fundamental. Sabe que eu numa palestra eu estava falando sobre os descartáveis, e aí dei um exemplo de uma pessoa que usa o Instagram e ela entra o tempo todo para ver quantas curtidas, né, ela teve. E aí o tempo todo entra de novo. E isso eu falei numa palestra. Aliás, um beijão pro pessoal de Magé, Rio de Janeiro, foi lá em Magé. E muito legal, cheio de professores e tal. Aí logo depois eu vi no meu Face, lá no Instagram, pessoas dizendo assim, poxa, você falou isso para mim? Você falou isso para mim, eu nem conheço as pessoas lá, mas assim, é uma reflexão. Ótimo. Pode tirar, obrigado, ok. Thank you. João capítulo 3, por favor. João capítulo 3. Eu quero falar algumas coisinhas para você. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3. Ok. Acharam aí? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, alguém que era entendido na Torá, nas Sagradas Escrituras, um professor. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Jesus respondendo, disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que não for regenerado, aquele que não receber a vida de Deus, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, da palavra, e ser gerado pelo Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então diga assim, Pai, no nome de Jesus, levante sua mão e diga, os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à tua palavra nesta noite. E todos digam, eu quero falar algo para você que acontece no mundo todo. A dificuldade das pessoas de ouvir. Esse senhor o Chalita é um deputado, o outro é o professor Clóvis de Barro Filho, que é um professor, ele é formado em Direito, História, Filosofia, morou na França, um homem inteligentíssimo, ele dá aula na Unicamp, se eu não me engano, e são algumas palestras dele que às vezes eu ouço, algumas são interessantes, outras para mim não tem grande valor, mas como eu gosto de ouvir coisa boa, eu quero aprender algumas coisas. E eles estão falando algo ali que acontece muito na vida das pessoas. A dificuldade em ouvir. Diga comigo, dificuldade em ouvir. Por quê? Você veja só, um deputado que ao mesmo tempo também é professor, ele vai fazer uma palestra e ele fala algumas coisas. E pessoas que ele não o conhecem, que ele também não conhece, não tem intimidade. Conhecer não é só saber quem é a pessoa, mas ter intimidade com ela. E as pessoas depois mandam mensagem para ele e falam, puxa, por que você falou aquilo para mim? Em outras palavras, você mandou uma indireta. Aonde isso mais acontece? Onde você acha que isso mais acontece? No Evangelho, na igreja. E é uma coisa do ser humano. Você já viu aquele negócio assim, que a pessoa ela vem à igreja e ela às vezes ela é mais incrédula do que o incrédulo. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Ela é mais incrédula do que aquele que não acredita em Deus. Por quê? Porque ela não acredita que Deus possa, de forma anônima, revelar fatos da vida dela para a pessoa que está ministrando. Ela não acredita nisso. Então, ela se torna mais incrédula do que aquele que não conhece o que ela conhece. Estou me fazendo entender? Então, e algumas pessoas, por ter essa dificuldade em ouvir, Jesus disse assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir? Esse é Apocalipse. Diga, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Ok. E como é que o Espírito Santo vem? Como é que o Espírito Santo fala? Como é que ele se manifesta? Nós não temos uma intimidade e um conhecimento da pessoa do Espírito Santo como necessitaríamos de ter. Nós não temos. E devido a esse fato, nós colocamos na boca de Deus ou na boca do Espírito Santo coisas que são pensamentos nossos e não revelação de Deus ou palavra de Deus. E eu quero que você esteja muito atento ao que eu vou dizer. Quando uma pessoa, ela nasce de novo, ela se reconecta, alguém pode desligar essa caixa aqui para mim? Acho que é o teclado ali. Ela nasceu de novo, ela se reconecta, ela reconecta-se com Deus. É como a história que você caiu a conexão da internet, você reinicia o modem, faz uma série de coisas, liga lá, reclama, fala isso, aquilo outro, de repente você consegue ter acesso à internet novamente. O espírito do homem, ele entra em contato com o mundo espiritual. Então o meu espírito, ele entra em contato, o meu espírito entra em contato com o mundo espiritual. Entrar em contato com o mundo espiritual não significa que eu estou em contato só com o mundo de Deus. Eu posso também estar em contato com o mundo do diabo, o mundo do inferno. Alguns anos atrás, alguns anos eu estou sendo um pouco modesto. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, chegou ao meu conhecimento um caso muito estranho de uma senhora. Essa senhora, o marido dela havia morrido.
Isso na Cidade Franca, no interior de São Paulo. Uma cidade grande, com mais ou menos, capital do calçado, uns 500 mil habitantes. E essa senhora nos conta um fato muito interessante. Depois de tanta perturbação, ela perdeu um pouquinho a vergonha e o constrangimento, e ela disse assim: eu tenho relação sexual, eu faço sexo com espírito. Naquela época não tinha 10% do conhecimento em relação à libertação que tenho hoje, em relação a Lilith, a Incubus, a Sucubus e a demônios que se manifestam nessa área. Não tinha nenhum tipo de conhecimento, realmente não tinha. Sabia que existia Deus, o diabo e os demônios, e o céu e o inferno e só. E aí, como é que é esse negócio, dona Maria? Não lembro o nome dela. Mas como é que é esse negócio? Pois é. Ela entendia que o marido morre, o marido falece, e depois de um período de tempo, o marido a visitava em alguns dias na semana para ter seu momento de intimidade com ela. E nós perguntamos para ela, ela dizia assim: olha, é como se fosse meu marido. Mas igual, ela disse assim: não, melhor. Pasme você. Uma pessoa, ela pode ter contato com o mundo espiritual e achar e entender que ela está tendo contato com o mundo de Deus. O mundo espiritual, ele é real. Porém, o mundo espiritual é um mundo em que há dois fundamentos importantes, duas coisas importantes: manifestação de Deus e manifestação do diabo ou dos demônios. Manifestação da verdade e manifestação do engano. Deixa eu falar algo para você que eu já falei isso muitas vezes. Eu vou te fazer uma pergunta. Se eu falasse assim para você, eu vou te contar uma mentira aqui, mas uma mentira muito triste. Eu vou te contar a mentira, é mentira, tá? Aconteceu isso, uma criança foi atropelada, morreu, e a minha mãe ficou sem o filho. Estou te contando a mentira, você sabe que é mentira. Você se emocionaria com uma mentira? Sabendo que é mentira? Sim ou não? Mentira sua. Eu vou provar para você. Você quer ver? Olha para mim. Quem aqui já assistiu um filme? Calma, não terminei ainda. Um filme triste e você chorou. Se emocionou. Fala a verdade. Então, como é que você disse que não? Então, escute, olha para mim. No mundo físico, nós nos emocionamos e nos deixamos levar. Teve um pastor amigo meu que, quando saiu aquele filme Titanic, alguém assistiu? Ele foi 4 vezes. E as 4 vezes que ele foi, ele se derramou em lágrimas. Pastor, mas é baseado em fatos reais. Mas você acha que Leonardo DiCaprio estava lá no dia, todo bonitão? Conta outra, né? Aquela cena dele lá no navio com a moça. Você acha que isso aconteceu? Então, nós nos emocionamos com mentira, e muitas vezes nós acreditamos em mentiras. Nós fazemos de mentiras verdades para nós. Coisas, frases que os nossos pais passam para nós, que nós achamos que aquilo é verdade. Frases desculpa a minha sinceridade, das mais idiotas. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Por isso que seu Madruga vivia desempregado. Né? Mas eu só estou dando um exemplo bobo para você entender. Então nós nos emocionamos com mentiras, nós acreditamos em mentiras, e nós fazemos de muitas mentiras, muitas frases, muitos estudos, nós fazemos daquilo verdades para nós. E não são. De forma nenhuma, de jeito nenhum. Você quer ver uma mentira que as pessoas acreditam? Elas dizem assim: quando alguém falece, quando alguém morre, foi dessa para melhor, ou passou dessa para melhor. Você já ouviu essa frase? Sim ou não? E quem disse que ele foi para melhor?
Para e pensa. São coisas que as pessoas acreditam. Não, porque às vezes você está conversando com uma pessoa, determinado assunto, e depois que você morrer, para onde você vai? Alguns falam assim, para onde Deus quiser, mas não é Deus que decide a nossa vida. A parte de Deus foi feita na cruz. Agora compete a nós. Então, são essas coisas, essas frases, essas mentiras que nós fazemos delas verdades. Fulano era uma boa pessoa. Deus dê a ele descanso. Ou então, né, a velha frase, morreu, descansou. Às vezes não. Agora que vai começar o tormento. Mas isso é muito duro, pastor. Pois é, esse é o problema. Nós queremos mascarar as coisas. Nós queremos dar um ar de que agora a coisa está bem. Por quê? Porque se eu falar a verdade para aquela pessoa que está naquele momento difícil, eu vou arrebentar mais ainda a vida emocional dela. Esse é o problema. Então, nós acreditamos em mentira e nós mentimos para o outro. Por quê? Porque senão eu vou magoá-lo. E algumas pessoas dizem assim, a verdade, ela fere, machuca. Não, o conceito de Jesus é um pouquinho diferente. Jesus diz que o conhecimento da verdade, ele te liberta. É diferente, consegue entender? Então, qual que é o nosso problema? Nosso problema, eu coloquei esse videozinho para você entender. Nós temos uma dificuldade em ouvir. Um professor, um deputado vai dar uma palestra, ele fala algumas coisas, e as pessoas depois, mas você falou isso para mim, você falou isso, mas eu não te conheço, cidadão, como é que eu falei isso para você? Eu estou dando uma palestra. Isso mostra a dificuldade que as pessoas têm de receber uma instrução, uma ajuda, um conhecimento, uma palavra que vai mudar a sua vida, porém não muda. Por quê? Porque ela não recebe. Dentro disso que eu estou falando para você, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos aqui já. Em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Qual é a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é sermos corrigidos. A nossa maior dificuldade é recebermos uma repreensão. A nossa maior dificuldade é esconder as coisas. Então, se eu estou com um problema, eu não quero contar para o meu pastor, meu discipulador, porque o que ele vai pensar de mim? Se eu estou com um problema, eu não posso contar isso para minha mãe, por quê? Minha mãe é muito ignorante, a minha mãe é muito estúpida. Eu não posso contar isso para o meu pai. Ou então, como nós falamos outro dia aqui, quantos de nós ouvimos aquelas frases da nossa mãe, nem vou falar nada para o teu pai. Ou então, algumas das mães diziam assim, espera teu pai chegar. Espera. Isso é um tormento, é uma aflição. Acho que dói mais a espera do que a surra. É verdade. Sabe, essas coisas acontecem. Lucas capítulo 15. Qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é que nós achamos que nós podemos viver a vida de qualquer jeito. E aí nós atribuímos a Deus algumas coisas. Nós atribuímos a Deus... vou dar um exemplo para você. Você já deve ter ouvido assim, que filho que bate na mãe seca a mão. Quem já ouviu isso? Os antigos já ouviram isso. Eu nunca vi ninguém ficar com a mão seca por ter batido na mãe. Ou então, olha, você está fazendo isso, Deus vai castigar. Tem gente que faz meleca a vida toda, rouba, mata, destrói, engana, passa a perna nos outros, deve para Deus e todo mundo. E parece que nada acontece com essa pessoa. Até um salmista na Bíblia chamado Asaf, que ele questiona a Deus, ele pergunta assim, Senhor, por que os ímpios prosperam? E ainda tem outro salmo que diz, por que o justo é tirado da terra? Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, fazer maldade, roubar, enganar, se enriquecer, através do engano da mentira, produz mais resultado do que o justo e vive-se mais. O justo às vezes morre mais cedo que o ímpio. Há um questionamento desse na Bíblia.
E que bom, porque isso nos leva a refletir e pensar algo que Deus tem para nós. Amém? Então, olha aqui comigo em Lucas capítulo 15, que nós lemos semana passada, e falei um pouco sobre isso. Diz assim, Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse assim, pai, dá-me parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança, a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, desperdiçou sua fazenda, o seu dinheiro, vivendo de forma dissoluta. Gastou dinheiro com bebida, com mulher, com prostituta, com amigos, etc, etc, etc. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. A crise bate na porta de todo mundo, de tempos em tempos, isso é cíclico, é normal, isso vai acontecer. E ele começou a padecer necessidade, chegou a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, o qual desejava comer ou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço, o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Estou lendo rápido, porque semana passada nós já estudamos isso. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestindo, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei um bezerro, vamos fazer um churrasco, vamos comer, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou, viu a música, as danças, chamando dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele ficou indignado e não queria entrar. E saindo seu pai insistia com ele, mas ele respondendo disse ao pai, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a tua fazenda, toda a riqueza, todo o dinheiro com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, gente? Agora olha para mim um pouquinho, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Existem coisas que elas não são castigo de Deus. Eu prefiro usar a palavra disciplina e não castigo. Por que nós usamos a palavra castigo? Por causa desse texto aqui, de Apocalipse. Vai lá comigo. Três, 19. Uma tradução incrível, eu não lembro qual que é. Deixa essa aí para mim. Obrigado. Acharam aí? É fácil. Apocalipse 3:19, último livro da Bíblia. Ok, então vamos lá. Essa minha tradução, ela diz assim, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende. Ok? Bem, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa ou inglesa. O Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico, textos persas e aramaico. 4 idiomas a Bíblia foi escrita. Entre um período de 1400 a 1600 anos, por 40 autores diferentes, em lugares e situações diferentes. Porém, o autor que inspirou e revelou a Bíblia é Deus, é o Espírito de Deus. Ok, então vamos lá. A Bíblia está falando aqui que Deus, ele repreende. Repreender significa ele dar uma bronca. E a Bíblia está dizendo que Deus castiga. Porém, a palavra que mais se adapta, a palavra mais adequada aqui, não é castigo. A palavra aqui é disciplina. A palavra aqui é insistir com algo até que se aprenda a lição. Repita aí. Outra vez.
De novo. É como você aprender a tocar um instrumento. Você já viu que algumas pessoas, quando elas vão aprender a tocar um instrumento, violão, saxofone, teclado, alguma coisa, chega um momento que a mãe, ela precisa ser internada. A minha mãe falava assim para mim: Paulo César, meu filho, pelo amor de Deus, é quase meia-noite, você está nesse dlém, 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 eu preciso dormir. Já aconteceu com alguém aqui assim? Pois é. Isso significa que você está disciplinando o seu corpo para poder realizar aquilo bem. É assim que Deus faz. Deus, ele começa a insistir com você para que você não faça algo de forma medíocre, mas que faça algo de forma excelente. Então, o que acontece conosco? Nós pegamos um texto da Bíblia e nós tiramos ele de um contexto. Aquilo que eu falo, texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Heresia é uma verdade que não é verdade, ela foi distorcida. E aí nós lemos aqui que Deus castiga. Mas como é o castigo de Deus? E que castigo é esse? Em que situação o castigo vem ou a disciplina vem? O castigo ou a disciplina, ele pode vir. Quando, pastor? Muito simples. Quando não há arrependimento. Mas para isso, você precisa ter, no mínimo, um conhecimento de Deus. Você precisa ter. Porque existem coisas que não são castigos de Deus, mas são consequências de pecados cometidos e que não foram corrigidos ou arrependidos. É uma diferença muito sutil que eu preciso entender. Deixa eu dar um exemplo assim. Vamos supor que você não escova os dentes. Faz mais ou menos aí uns 20 anos que você não sabe o que é uma escova de dente. E aí os seus dentes começam a ter uns probleminhas. Uns buraquinhos, que nós costumamos chamar de cárie. Aí começa a doer, aí você vai arrancando o dente. Aí você vai dizer assim que não sabe por que você está perdendo os dentes. Eu não sei porque eu estou perdendo meus dentes. Aí alguém disse assim: castigo de Deus. Deus quer que você seja banguelo. Por quê? Porque no inferno vai ter ranger de dente. E Deus não quer que você arranje os dentes. Crente é tão criativo. E tão bobo às vezes. Então, se você não cuida da sua saúde bucal, o que você vai ter? Ou melhor, o que você não vai ter? Você está entendendo? Então, existem coisas que são consequências. É que nem aquele cidadão que ele não tem carteira de motorista, ou então ele já estourou todos os pontos possíveis e impossíveis e deixou a pontuação para os filhos, netos, bisnetos, tataranetos até a volta de Jesus, e ele sai de casa com o seu carro, ele sai orando: Deus me livra. Aí Deus fala: do quê, filho? Do diabo? Não, de um policial que esteja fazendo blitz. É uma oração de gente imbecil. É uma oração de gente idiota. É uma oração. E você acha que isso acontece? Claro que acontece. Eles pensam e eles entendem, ou nós seres humanos achamos, que Deus vai nos livrar de algo
simplesmente porque nós o amamos e o servimos. Não funciona assim. Então, o que diz o texto aqui? O texto diz assim, que Deus, ele disciplina e repreende por um motivo. Qual que é o motivo, gente? Três letrinhas ali. Por que Deus repreende e disciplina? Por causa do quê? Do amor. Então, pensa comigo. Diga, disciplina e repreensão. Ela vem por causa do amor. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O amor de Deus é perfeito? Sim ou não? Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é o amor de Deus? Assim, como é que você entende ou imagina o amor de Deus? Se alguém perguntasse para você, você estivesse na faculdade, qualquer lugar, e você não, porque o amor de Deus e tal. Como é que você entende o amor de Deus? Que definição ou explicação você daria para o amor de Deus? Eu vou ler para você. O amor de Deus, diga comigo, tudo sofre. Outra vez. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Nunca falha. Então vamos de novo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Então, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 13, ela mostra como é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é diferente do amor humano. O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Porém, a Bíblia diz que nós devemos crescer no amor, devemos crescer no conhecimento. Diga, se cresce em amor e em conhecimento. Diga de novo. Outra vez. Mais alto. Então, a disciplina de Deus, ela é uma disciplina perfeita. E ela é nos dada por medida. Escute isso que eu estou falando para você. Como é que é isso, pastor, dada por medida? É só para você poder entender o que eu quero falar. Imagina você que é um pai ou uma mãe e você tem uma criança de 3 anos. E você tem um filho de 25 anos. Então, o seu filho de 3 anos, ele já tem assim, vamos dizer, um pouco de Da Vinci, Mozart, Bach, alguma coisa, porque ele já é um artista, ou um arteiro. E ele vai quebrar coisas, fazer coisas erradas. Mas você também tem um filho de 25 anos, que já é um artista, né, formado e diplomado. Então, ambos são artistas. E você, como pai, como mãe, você precisa corrigir, disciplinar ambos. É sua missão, sua obrigação. Consegue entender? Amém? Ótimo. Então, você chega para o seu filho de 3 anos... E como é a sua conversa com ele? Meu filho, senta aí que nós vamos ter uma conversa de homem para homem. Ou meio homem, né? Olha, o papai já falou para você. Eu já disse para você que você não pode mexer ali, que você não pode fazer isso. Olha, eu vou fazer o seguinte, a próxima vez que você fizer isso, eu vou te dar uma surra, eu vou te dar uma coça. Olha para mim, presta atenção no que eu estou falando. Você vai ficar sentado aqui 2 horas. Se você levantar, ai que você levantar.
você acha que uma criança de 2, 3 anos, ela vai entender uma conversa como essa? E você acha que um pai inteligente, ele pode aplicar a mesma disciplina numa criança de 2, 3 anos, a um filho que mora com ele que tem mais de 20 anos? Não pode. Então, a disciplina, ela é dada por medida. E qual é a medida de Deus? A medida de Deus é de acordo com aquilo que você sabe dele. De acordo com o conhecimento que você tem dele. Sabe? Recebeu? Entendeu? Sim. Então, lição dada será cobrada. É assim que funciona. Agora, o castigo de Deus, ele nunca pode ser entendido e interpretado como uma desgraça ou tragédia. Desgraça, sem graça, sem o favor, sem o amor. O castigo de Deus, ele vem por causa do... Fala, gente, por causa do... O castigo e a disciplina de Deus vem por causa do amor. Então, a disciplina do Senhor, ela é manifestada na nossa vida por causa do amor. E aí, eu fico olhando e observando que algumas pessoas, elas colocam bênção em lugar que não é bênção. Elas, deixa eu dar um exemplo para você entender. Imagina assim, no final do mês vou viajar de novo, vou para Foz, vou pegar um avião, vou para o Rio de Janeiro. Vou pregar em 2 igrejas lá, vou voltar bem na semana do começo das Olimpíadas. Então imagina um cidadão assim, ele está chegando no aeroporto, procura o seu bilhete, passaporte, documento, fala, meu Deus, eu esqueci. Escute isso. E vamos supor que esse cidadão é um cidadão que acredita em Deus, um cidadão crente em Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus. Amém? Aí ele perde o voo, volta para casa, muda o dia, o horário, tudo isso. Pensa comigo. Aquele voo, ele chegando em São Paulo, ele cai, como já tivemos acidentes, e morreu 180 pessoas. E aí o repórter, a mídia descobre que um cidadão, preste atenção, um cidadão perdeu o voo e ele vai dar uma entrevista. E ele diz assim, olha, eu quero dizer que foi Deus que o quê? Que me livrou. Então Deus livrou ele, mas matou 180 pessoas. Raciocina comigo, vocês são um povo inteligente. Então esse Deus tem um problema aí, senhor. Vamos supor que ele é um homem de Deus. Agora vamos supor que nesse avião estava indo os irmãos da igreja Assembleia de Deus. 50 irmãos. Só um exemplo para você entender. E esse irmão também que ficou é o irmão da Assembleia de Deus. Então Deus salvou um, mas matou 50. Pastor, onde o senhor quer chegar? Desculpa. Não me entenda mal. Mas isso tem nada a ver com Deus. Você está pensando comigo? Pensa, é só você pensar. É só você raciocinar. É só você ser um pouquinho
assim, inteligente. O cidadão estava dentro do avião e, de repente, o capitão disse assim: atenção, senhores passageiros, nós estamos com um pequeno problema. Se vocês observarem, a turbina do lado direito do avião parou de funcionar. Nós estamos tentando a solução para o problema. Esse homem sentado, lendo, tranquilo. Aí uma mulher do lado dele, ela disse: Nossa Senhora. Ele falou assim: a senhora está pedindo ajuda para quem? Para Nossa Senhora. Ele falou assim: a padroeira da aviação não é Nossa Senhora, é a Senhora de Loreto. A senhora está pedindo para a pessoa errada. Nem conhece, né, quem que é a padroeira da aviação. Mas enfim. Aí, daí a pouquinho, o capitão novamente: atenção, senhores passageiros, gostaria que todos estejam sentados, seu cinto de segurança, nós estamos com um pequeno problema na turbina direita e agora nós também estamos com um problema na turbina esquerda que parou de funcionar. Então você imagina o desespero. E o cidadão sentado lendo. E a mulher começou a rezar e todo mundo: meu Deus do céu, Jesus, Anjo Gabriel, São Jorge, até o dragão serve e tal. E a mulher olhou para o cara e falou assim: o senhor não vai rezar não? Ele olhou para ela e falou assim: para quê? Nós vamos morrer. Aí ele olhou para ela com tranquilidade. Isso foi um caso real, um pastor argentino. Ele olhou para ela e falou assim: senhora, eu perguntei a Deus se esse avião ia cair. Deus disse que não, então eu estou indo pregar o evangelho. E agora Deus fala com o senhor. Ele disse assim: fala. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o avião caiu ou o avião... Na próxima semana. É muito engraçado o testemunho dele. É um pastor da Argentina, ele conta. Aí ele diz assim, gente, que o avião começou a descer. E ele falou assim: quero dizer para vocês que o avião não caiu, que as turbinas voltaram a funcionar, e ele testemunhando: eu estou aqui dizer para vocês que Deus interviu. Agora pare e pense. Por que eu estou te dando 2 exemplos? Porque às vezes nós colocamos a culpa em Deus em algo que não foi Deus que fez. E às vezes nós não acreditamos em algo que Deus fez, sendo que Ele fez. Então eu preciso ser, no mínimo, inteligente, sábio, para falar se isso foi Deus ou se isso foi consequência de uma decisão. Você sabe onde acontece muito isso? Essas coisas acontecem nos casamentos. Durante muitos anos, fazendo daí centenas de casamentos, já perdi a conta, as pessoas fazem sua troca de votos, e um olhando para o outro, e tira aquele papel, e olha para ela e fala assim: Ana Luísa, eu estou nervoso. Você já viu isso, não já? Então, eu estou nervoso, então eu escrevi aqui umas palavras para você. Primeira vez que nós se vimos foi na fazenda do vô, quando a gente está no chiqueiro olhando os porquinhos. Aí foi onde se encontraram, né? No chiqueirinho, olhando os porquinhos. Cada um se encontra onde gosta. E aí ele faz aquela declaração bonita, que a Ana Luísa é isso, e ela depois faz a declaração para ele: meu bem, meu amor, meu chuchuzinho, meu sei lá o quê, meu quiabinho, e por aí vai. E aí toca aquela música bonita, aquela música gospel: foi Deus que fez você, né? Tá. E foi Deus que me deu, foi Deus que fez você, que Deus nos uniu, que Deus, e tudo muito lindo, muito maravilhoso, e tira aquelas fotos com todo mundo, não sei o quê.
Daí um tempo, a mesma pessoa diz que foi Deus, que foi isso, ela chega um dia no escritório e ela fala assim, pastor, olha, estou passando um momento muito difícil. Por quê? Aí ela conta a história, problema disso, problema daquilo e tal. E ela fala assim, então, eu não quero mais viver assim, porque Luiz Antônio mudou muito, Luiz Antônio não é a mesma pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou o mesmo Paulo da semana passada, e nem você. Nós estamos em uma constante mudança. Você sabe quem é que não muda? Quem? Deus. A Bíblia diz, eu, Senhor, não mudo, por isso não sois consumidos. Deus não muda. Você sabe o que se renova? As misericórdias, mas não a pessoa de Deus. Deus não muda. Então você tem que saber que a pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que eu vou encontrar amanhã. E onde está o detalhe? Você está em uma constante mudança para melhor ou para pior. O problema é que nós não sabemos como essa mudança pode nos afetar. E nós não nos preparamos para ela. E aí, aquilo que foi Deus que fez, foi Deus que agiu, foi Deus que deu, já não é Deus mais. Agora, no meio do povo evangélico, é o demônio, é o diabo e é o capeta. Então, quem está do lado de fora, e é um pouquinho inteligente, ele começa a observar e fala, pô, esse pessoal aí, esse pessoal é muito estranho. Por quê? Olha, eu fui no casamento da fulana, uns 5 anos atrás, foi um negócio tão bonito, não sei o quê. Agora, esse dia encontrei com ela está xingando o marido, que o marido dela é um cavalo, não presta. Aquilo é o demônio, mas era de Deus, agora é o demônio, quer dizer que a pessoa de ser humano, ela vira demônio. É aquela, como dizia o profeta, né, a metamorfose ambulante. Não sei se você já ouviu essa música do profeta, né? Não é profeta de Deus, mas é profeta aí. Então, a pessoa que é um pouquinho inteligente, ela observa que o que as pessoas falam, muitas vezes, são mentiras. Foi o que eu disse para você. Nós acreditamos em mentiras. E nós falamos mentiras. E às vezes, não é que a mentira ela é consciente, ela é inconsciente. E por que isso, pastor? Porque nós não sabemos o que é a vida, o que é Deus, o que é o Evangelho. Nós falamos determinadas coisas foi Deus, nós falamos determinadas coisas é o diabo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Eu tinha um amigo lá em São Paulo, gente boa demais. Ele não assistia televisão. E aí, eu dizia assim para ele, mas por que, fulano, você não assiste televisão? Paulinho, televisão, assim, vou ser bem sincero com você. A televisão é uma coisa do diabo, é do demônio. A televisão, ela vai levar muita gente para o inferno. Nos anos 60, a caixa do diabo, chamada assim, a caixa do diabo, era o rádio. Era a caixa do diabo. Então, se nos anos 60 você tivesse um rádio, na sua casa você estava ouvindo o demônio. É desse jeito que as coisas funcionavam. Aí eu dizia assim para ele, você quer dizer então que a pessoa que assiste televisão, ela vai acabar se corrompendo e ela vai acabar perdendo a salvação. E há um autor falecido chamado David Wilkerson, que escreveu um livro muito interessante falando sobre a televisão. O nome do livro é Tocai a Trombeta em Sião. Homem de Deus, um homem sério. Ele escreveu muita coisa boa.
E durante os anos vão surgindo coisas. Houve um período de tempo, um período no nosso meio evangélico, em que um pastor muito famoso, ele começou a falar sobre cartão de crédito. E ele falava que o cartão de crédito, ele falava sobre juros, sobre isso, sobre aquilo, e a Bíblia fala sobre isso, e você está usando o cartão de crédito, que é o cartão do demônio, que é o cartão do capeta, e tinha gente que pegava o cartão, é mesmo, seu cartão, você me faz gastar, aí o cartão olhava para a pessoa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? Então o cartão falava com a pessoa, sabe? Desculpa a ironia, estou sendo irônico, mas é muita imbecilidade. Onde é que está o problema? O problema é o rádio, o problema é a televisão, o problema é a internet, que nem o doutor ali disse, o problema é o Facebook, o problema é isso, o problema é aquilo. Nós sempre precisamos de que alguém ou alguma coisa seja o nosso problema, mas nunca nós. Não. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Você está pegando? Escute o que eu estou dizendo para você. Então, sempre, alguma coisa é o problema. Mas por quê? Vou lhe explicar. Porque nós somos seres influenciáveis. E por que nós somos seres influenciáveis? Porque nós somos meninos, crianças, negligentes, irresponsáveis. E aí, dentro disso tudo que eu estou falando para você, deixa eu correr ali. Qual que está certo agora? Ah, tá. Dentro disso tudo que eu estou falando para você, nós temos esse caso do filho aqui, do filho pródigo, que ele chega para o pai, pede parte da herança, tal, sai. Ok. E ele vai se divertir, e vai para a casa da luz vermelha, da luz amarela, da luz azul, da luz preta, sem luz, com luz e tal, com os amigos, e bebida e tal, e gasta o dinheiro, e chega um momento que perde todo o dinheiro e tal, aí ele tem fome, cadê os amigos, sumiram, ele chega para um cidadão e fala, cara, me dá alguma coisa, ele fala, tem uns porcos lá, se você quiser cuidar, vai lá, depois a gente vê. E aí chega um momento que a ficha cai, ele aprendeu a lição da maneira mais difícil. Escute isso. E ele volta para casa. Agora eu te faço uma pergunta. Deus o castigou? Sim ou não? Pensa bem. Eu vou confundir você. Eu vou te confundir. A Bíblia diz que a folha de uma árvore, ela não cai se não tiver o sim de Deus. Deus, escute isso, ele sabe se aquela folhinha vai cair ou não. Tá. Então, tudo no universo precisa de um sim de Deus. Amém? Amém ou não amém? Não. Eu disse que eu ia confundir. Como é que é, pastor? Então vamos lá. Mas a Bíblia também diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é ligar e o que é desligar? Permitir e proibir. Diga aí. Outra vez. De novo. Então nem sempre é Deus que permite. E nem sempre é Deus que proíbe. Não conversa, escute, olha aqui. Esse é o nosso problema. Nós esquecemos que nós somos diferentes de anjo. Anjo não tem opção. Nós sim. Anjo não tem direito de escolha. Nós sim. Anjo não tem perdão. Nós sim. Então, nós acreditamos a Deus
consequências de decisões erradas. Nós botamos a culpa na internet, nós botamos a culpa na pessoa porque nós não gostamos dela, nós botamos a culpa no marido, nós botamos a culpa na esposa, nós botamos a culpa no rádio, na televisão, na internet, no celular, no capeta, no demônio, e se não é o capeta, o demônio, nós botamos a culpa em Deus. Nós temos uma história aqui que ela está dizendo o seguinte: olha, esse menino, ele só colheu o que ele plantou. Agora nós temos duas coisas. Caminho número 1. Por ser jovem, novo, inexperiente, ele não quis dar ouvido ao pai e ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Isso é uma opção. Olha para mim. Opção número 2. Por ser jovem, não ouvir o pai, não querer continuar na casa do pai, ele diz assim: eu vou arriscar. Se não der certo, eu volto. Esse é o problema de alguns. Por quê? Porque dependendo da decisão que você tomar, não tem volta. Nem todos terão essa oportunidade. O que eu disse? Outra vez. Mais alto. Só os homens. Só as mulheres. Então esse é o problema. É um risco. E aí, como eu disse, às vezes conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim: pastor, fulano pediu para mim ser avalista dele, o que o senhor acha? Eu só digo assim: querido, você está disposto a pagar um aluguel, seja o que for, aí você está disposto? Eu não, então não seja. Mas fulano é muito gente boa, não sei. Não, você tem que estar disposto. Porque é um risco que você corre. Você tem que saber que se você colocou o seu nome ali, você assinou, deu documentação da sua casa, do seu sobrado, do seu apartamento, e você está avalizando a pessoa, você está dizendo assim: se ela não pagar, eu pago. E sorrindo, sem brigar com a pessoa, porque você aceitou. Só que acontece o seguinte: nós avalizamos as pessoas, aí surge um problema, aí nós ficamos com raiva da pessoa. Desculpa, gente, eu não consigo entender isso. Presta atenção, seja inteligente. Você foi por livre e espontânea? A pessoa não te obrigou. Mas eu fiquei constrangido. Eu fiquei com vergonha de dizer não. Mas agora você vai ter que pagar. Não tem outro caminho. As nossas decisões erradas. Aí você vai dizer assim: pastor, é o devorador. Não é. Diga para quem está do seu lado. Você entende? Nós precisamos de alguém para ser culpado, né? Não, é o devorador, é o demônio, é Deus que castigou. Tudo isso por quê? Porque nós somos meninos. Escute comigo. Dentro disso que eu estou falando, esse menino, ele corre um risco. Ele não sabia, ele não quis ouvir o pai, ou ele falou: pode acontecer isso, mas eu posso voltar. Mas nem todos terão essa oportunidade. Vamos supor que ele não sabia. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15, versículo 15. Vamos andar rapidinho, quero terminar no horário. 9h eu termino. Eu não disse qual horário que eu vou terminar.
João 15:15. Eu vou lendo. Então diz assim: já não vos chamarei servos. Acharam aí? Diga servos. O que é um servo? É um escravo. O que é um escravo? Alguém que tem a sua liberdade cerceada ou limitada. Então, algumas pessoas, elas dizem assim, não, eu sou servo de Deus, tá? Eu sou servo de Deus. O servo não tem direito de escolha, diga isso. Então, quero lhe fazer uma pergunta. Você tem direito de escolha? Então, você não é servo. Então, já está falando bobagem. Se você falar assim, eu sou servo de Deus, e Deus falar, vai para a China, você tem que ir. Você entende o que nós falamos bobagem? Sim ou não? Ah, fulano de tal vai vir ministrar aqui semana que vem. Gente, é um servo de Deus. E ele chega aqui e fala, irmão, sou humilde servo do Senhor. Há 2 anos atrás o Senhor quis me mandar para a Índia. Eu falei, aqui não, Jeová. O servo de Deus, cara de pau. Você entende? Essas coisas que me incomodam. Escute, existe um nível de crescimento e desenvolvimento na relação. Você já viu aquele casal que fala assim, fulano, nós precisamos discutir nossa relação. É o famoso DR. Se você é um servo, você não tem direito de escolha. O servo só obedece. Segundo, Jesus disse assim, 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu. Diga, o escravo não tem intimidade. Então, o servo, ele só tem uma opção, obedecer. Desobediência, morte ou castigo. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus disse assim, olha que interessante isso aqui. Mas tenho-vos chamado de amigos. Porque Jesus está chamando os seus discípulos de amigos. Porque amigos são pessoas que contam segredos. Então, aqui nós temos uma dica de Jesus e a igreja. Diga, o noivo e a noiva, o esposo e a esposa. Como é que começou essa relação? Então, olha para mim. Primeiro, servo. Segundo, amigos. Terceiro, segue o raciocínio. Terceiro, depois. Pastor, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu tô boiando aqui. Eu não sei de nada, meu Deus. Diga, melhores amigos. Agora diga, melhor amigo. Agora diga, noivo. Agora diga, o que vem depois de noivo? Casamento. Então, meninos e meninas, solteiros e solteiras, a coisa funciona assim. Não, é verdade. Primeiro você é um servo, um escravo. Porque para você chegar ao casamento, você vai ter que trabalhar. Jesus veio como servo, como escravo, ele só obedeceu o Pai. Fica a dica aí. Então vamos lá. Então primeiro o que é? Depois.
conosco, nós fazemos a coisa inversa. Principalmente as mulheres. Pastor, eu quero casar. Pois é. Mas para casar existe um processo. Então, Jesus, até isso, ele nos dá a dica direitinho. A coisa funciona assim. Quando Jesus tinha alguma coisa para contar, ele chamava apenas 3. Quando a coisa era muito íntima, ele só chamava 1. Então você precisa só de 1. Ou uma, não sei. Jesus pegou Pedro, Tiago, João, vamos subir o monte. E nós, mestre, não, fica aí, vai batendo um papo, joga dominó, faz alguma coisa aí. Aí sobe o monte, ao monte da transfiguração, aparecem Moisés e Elias, e Jesus tem uma conversa, não sei o que, Jesus fala assim, não conta isso para ninguém, então ele está dando uma revelação. Depois estão na ceia, e Jesus fala, vai trair e tal, e quem vai perguntar para ele, quem é que estava mais próximo, quem é que tinha mais intimidade com Jesus, quem? É João, gente. João. Aí dão uma dica, João, você quer 5 homens e tal, aquela coisa, chegado, né? Pergunta para ele. Aí João, 1. E quem vai trair o Senhor? Jesus falou assim, aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Você sabe para quem se dava o bocado de pão molhado? Para a pessoa que merecia mais honra e respeito na mesa. Até na traição, Jesus honrou Judas. Olha que coisa interessante. Então, a coisa funciona assim. Quando você tem amizade, intimidade com uma pessoa, você tem que ver se esse processo ele foi feito corretamente. Estou falando tanto para homens e mulheres, como estou falando também para pessoas e igreja, noiva e Cristo. Amém? Primeiro, qual que é? Vamos lembrar? Depois, amigos. Depois. Esse é o processo. Por que o casamento ele dá problema? Porque não teve esse processo de amizade, de rir, de conversar, de saber o que a pessoa pensa. Aí, Jesus disse assim, João 15:15. Jesus disse assim, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, diga tudo, que Jesus ouviu do Pai, revelou a quem? Aos discípulos. Então, amigo verdadeiro, primeiro é Jesus, depois a pessoa que você escolhe. E quando você escolhe uma pessoa para ser o seu amigo ou a sua amiga, você vai revelar coisas do seu coração para ela. E como é que chama isso, pastor? Discipulado. Ou, em alguns casos, casamento. Dentro disso que eu estou falando para você, Apocalipse, abra sua Bíblia lá. Eu tenho mais 5 minutos ainda. Apocalipse, capítulo 19, último livro da Bíblia. Não vai dormir aí, tá, irmão? Esse sono aí. Apocalipse 19, 7. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. Ok. Apocalipse 22, 17.
Eu vou ler e depois eu explico. 22:17. Diz assim: o espírito e a noiva. Tem tradução que diz: o espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou enfeitada, ou preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Pode fechar a Bíblia, eu encerro aqui para você poder entender o que eu estou dizendo. Eu quero que isso fique guardado na sua mente. Por favor, por favor. Primeiro, servo, não tem escolha. Segundo, fala aí, gente. Amigo, você tem amizade com muita gente. Depois, são alguns. Depois, melhor amigo. Depois, leva isso para ambos os lados. Relacionamento para casamento e relacionamento entre a igreja e Deus. Quando você tem uma amizade e uma intimidade com Deus, você sabe o que ele faz? Ele revela o coração dele para você. Às vezes algumas pessoas falam assim: pastor, eu estou orando para determinada coisa. Não conversa não, gente, eu vou encerrar. Só me dá atenção. Eu estou orando para tal coisa. Estou orando por um emprego, estou orando por uma viagem, estou orando por uma decisão, eu estou orando por um vestibular, por um concurso, e eu não sei. Seja o que Deus quiser, que seja feita a vontade de Deus. Não me entenda mal. Não estou dizendo que é errado você falar isso. Amém? Porém, não é maduro. Por quê? Porque você não tem a revelação do plano de Deus para aquele problema ou projeto. Eu recebi uma proposta para montar uma empresa com fulano. Pastor, fulano é de Deus, então não é julgo desigual, tal. Mas eu estou orando a Deus, seja feita a vontade de Deus. Não estou dizendo que está errado, amém? Mas não é maduro. Você não sabe qual é a revelação de Deus para aquele projeto, para aquele sonho. E aí eu vou voltar aqui de novo. O servo é salvo, porém ele não sabe a vontade do seu Senhor. O servo é de Deus, porém ele não tem a intimidade de amigos, melhores amigos ou melhor amigo, ou noivo, noiva, ou casado com cordeiro. Por isso que é um processo em desenvolvimento. É nível de crescimento. Se eu chegar aqui para vocês e falar: gente, eu preciso fazer tal coisa, mas eu não sei se essa minha decisão é de Deus ou não, eu estou sendo sincero, porém eu não estou tendo maturidade. Eu estou sendo um pouco menino. Eu não estou sabendo resolver aquela situação. E às vezes você e eu, nós não sabemos resolver aquela situação. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua filha, é um problema, é uma decisão. E sabe qual que é o pior de tudo? O pior de tudo é assim: quando nós colocamos uma decisão que pode mudar a nossa história na mão de uma pessoa que não é cristã. Ela pode ser boa, pode ter caráter, pode ser uma pessoa que trabalha, que luta, pode ser um pai de família, uma dona de casa, mas não é cristã. Estão me entendendo o que eu estou falando? O problema é que eu, cristão, eu deixo a decisão de coisas sérias na mão daquela pessoa, e era para ser o contrário. Mas eu sou um filho. E qual o problema? Você entra no seu quarto
e você fecha a sua porta, e você fala: Deus, meu pai, minha mãe quer tomar essa decisão, biblicamente, está errado por isso, por isso, por isso. No meu espírito, eu discerno que isso está errado, que isso vai causar mais problema, essa decisão. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, obedecê-los, eles são responsáveis por mim, mas essa decisão está errada. Então eu mudo a decisão por causa da minha oração. Quantos estão me entendendo? Esse é o problema. O filho, ele sai e ele tem dois caminhos. Eu vou e vou me dar bem. Poderia ser esse pensamento. Ou então, eu vou, se eu não me der bem, eu volto. Porém, o que eu quero colocar na tua cabeça é que nem todos terão a oportunidade de voltar. Alguns já perderam o marido, já perderam a esposa, já perderam o filho, já perderam o pai, já perderam a mãe, já perderam o emprego, já perderam a inocência, a virgindade, a vergonha, o caráter, já perderam tudo. Agora não tem o que fazer. E é por isso que eu sou tão crítico em algumas coisas. Não fale que algo é de Deus se você não sabe. Seja honesto. Não fale que é castigo. Não fale que é o diabo. Não fale que é consequência. Você tem que saber. Você tem que saber qual é o sonho de Deus para a sua vida. Qual é o projeto de Deus para a sua vida. Você tem que saber. E deixa eu falar algo para você. Apesar de Deus lidar com a coletividade, uma das coisas que eu aprendi que eu acho fantástica em Deus, Deus lida com indivíduos. Deus lida com cada um de nós. Vou falar de novo. Deus lida com cada um de nós. Deus pode tratar a igreja coletivamente, o povo dele coletivamente, mas Deus sabe falar com cada um. E nós queremos padronizar Deus. Você fizer isso, Deus vai te castigar. Se fizer isso, Deus vai te abençoar. Não, não é assim. Eu preciso entender essas coisas. Amém, gente? Queria que você ficasse de pé. Talvez você esteja aqui hoje. Eu recebo muito isso às vezes. As pessoas dizem assim: ah, pastor, eu estou no estreito, eu estou na provação, eu estou no deserto, eu estou na luta, eu estou no vale da sombra da morte, eu estou não sei na onde, eu estou passando por isso, Deus está me castigando. Ou então você está dizendo: não, porque é o demônio, é o demônio, é o demônio, é o demônio. E às vezes você tem tido uma visão errada das coisas. Você tem feito escolhas erradas, tomado decisões erradas. Você tem acreditado coisas a Deus que não é Deus que fez. A permissão de Deus não significa a sua vontade. Repita o que eu acabei de dizer. A bênção de Deus sobre a sua vida não significa que Deus te aprova. E você precisa entender isso. Uma pessoa pode prosperar muito, pode se dar muito bem na vida, morrer e ir para o inferno. Bênção não é sinal de aprovação. O milagre na sua vida não significa que Deus aprovou a sua atitude, seu caráter, a sua mentira. Porque Jesus vai dizer: ah, Senhor, profetizamos o teu nome, revelamos, curamos, libertamos, expulsamos demônios. Jesus, eu não conheço vocês. Ou seja, não são meus amigos, não têm intimidade, não andam comigo. Usaram o meu nome, a minha palavra, e por amor eu operei. Mas vocês não têm intimidade comigo. Então, são essas coisas que nós precisamos estar cientes. Escolhas ruins, decisões ruins trazem consequências. Não se engane,
nem todos terão oportunidade de voltar para a casa do Pai. Muitos vão se perder. Porque, se não der certo, eu volto. Não, se não der certo, eu largo. Não, eu viro as costas. Não faça isso. Gente, algumas perdas são irreparáveis. Quando Elvis Presley começou a cantar na igreja da sua mãe, os empresários descobriram a voz e o talento daquele homem e começaram a propor para ele: canta música romântica, não tem problema. E ele foi se afastando de Deus, da igreja. Na noite da sua morte, ele começa a passar mal e ele liga para o seu pastor. Há uma biografia que conta essa história. Ele liga para o seu pastor e fala: pastor, ora por mim. Está tudo tão escuro, eu sei que eu estou morrendo. Me ajuda, e eu estou perdido. Por causa do seu talento, por causa da sua voz. Ganhou milhões, ganhou dinheiro, ficou rico, famoso, um monte de mulher. E o homem se drogou, se acabou com tanta droga. O menino que cantava onde? No altar de uma igreja evangélica. Deus castigou ele. Deus não. Decisão errada. E aí eu posso falar de Whitney Houston, por exemplo. Mesma situação. E tantos outros e outras que simplesmente tomaram a decisão errada e viraram as costas. Talvez você precise tomar decisões na sua vida. E Deus tem que dar graça para você. Apresenta assim suas mãos ao Senhor. Diga assim: Pai, ao nascer de novo, eu fui regenerado. Eu recebi a vida de Deus em meu espírito. Eu preciso crescer, desenvolver-me espiritualmente, desenvolver a minha fé através de ouvir a tua boa, agradável, perfeita palavra e perfeita vontade. Eu sei, Pai, que existem decisões erradas e consequências. Pecados, quando não confessados, quando não arrependidos, trazem disciplina e correção. Eu sei que muitas vezes eu ouvi, eu entendi que isso ou aquilo era Deus ou às vezes o diabo. Mas eu preciso ter discernimento, entendimento para compreender e entender o que é consequência de decisão errada, o que é consequência de pecado, de iniquidade, o que é consequência de ação do diabo, do inferno na minha vida. Eu sei que a permissão do Senhor não significa aprovação do Senhor. Anjo não tem direito de escolha, mas eu tenho, pois eu sou a sua imagem e semelhança, e eu quero escolher o melhor para a minha vida, e o melhor para a minha vida é Jesus. Eu quero Jesus me guiando, me dirigindo, me ensinando, me instruindo. Eu não quero deixar a decisão da minha vida na mão de pessoas que não conhecem o Evangelho, ainda que sejam familiares, ainda que sejam colegas ou amigos, mas eu quero ter o melhor amigo, que é Jesus. Eu quero ter o melhor amigo, me guiando, me dirigindo. Coloque, Senhor, pessoas em minha vida que vão me ajudar a crescer, a desenvolver a minha fé. Eu peço a Ti, Pai, no nome de Jesus, ó Espírito Santo, me rendo a Ti, me entrego a Ti. Preciso da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua direção,
da tua palavra, da tua revelação. Perdoa-me pelas vezes que, sem saber, julguei, fiz o decreto. Senhor, eu sei que sou falho. Eu sei que muitas vezes fiz um julgamento errado em relação à minha casa, em relação à minha família, ao meu trabalho, ao meu país, às autoridades sobre a minha vida. Mas eu busco a Ti nesta noite e eu peço o Teu perdão. Perdoa-me, lava-me, purifica-me, santifica. Senhor, revela-te a mim. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Tira da minha vida aquilo que não lhe agrada. Dá-me graça, sabedoria e inteligência. Pai, é no nome de Jesus que eu peço e eu agradeço. Agora, com as suas palavras, agradeça a Deus. Com as suas palavras, agradeça a Ele. Deixa Deus ouvir sua voz. Feche teus olhos por um momento, nós já vamos encerrar. Só mais um momento, nós já vamos encerrar. Tudo diz que não. Tua voz me encoraja a prosseguir. Deixa Deus ouvir sua voz. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aleluia. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, nós precisamos de Ti. Deus do impossível. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Da Tua graça, do Teu favor, da Tua instrução, da Tua sabedoria. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não podemos deixar a nossa vida na mão de pessoas ruins. Nós precisamos de Ti, ó Deus do impossível. Parece que nós precisamos crescer, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de entendimento, nós precisamos de revelação. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ensina, nos instrui, ajuda-nos a amadurecer, Senhor. Não pode se frustrar. Nós temos um tipo de pessoas. Tome decisões na nossa vida. Vamos amá-los, vamos respeitá-los. Mas vamos em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Levante sua mão direita para o céu, diga: longevidade eu recebo de Deus. Feche a mão, diga: eu não abro mão de uma vida longa, no nome de Jesus. Agora com a mão esquerda, abra ela e levanta a mão esquerda. Diga assim: prosperidade e honra. Fecha ela. Diga: eu não abro mão da prosperidade e da honra. Honrarei e serei honrado para a glória de Deus, no nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor.